Eu quero ministrar um pouquinho sobre o cidadão do céu. Sabe, Mateus 6, 9, 10, Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E ele começa a falar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo, assim na terra. Diga, assim na terra, como no céu. Diga novamente, assim na terra, como no céu. Sabe, uma das orações mais poderosas, essa é uma das orações mais poderosas que Jesus ensina para os seus discípulos. Essa oração não é um protocolo religioso, essa oração é uma chave do reino. E nós, como filhos, fomos criados para viver assim na terra como nos céus. Isso significa que o céu não é um lugar distante. O céu é um lugar de origem. A palavra de Deus fala que nós somos criados à imagem e à semelhança. Então isso significa que Deus não é terreno. Ele é eterno. Em Gênesis 2,7 fala que quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele está dizendo que o seu corpo é da terra, mas o seu espírito vem de Deus. O Deus que está nos céus. Filipenses 3,20 fala que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quantos esperam ansiosamente o Salvador Jesus Cristo? Só você que espera por Ele, levante suas mãos. Sabe, onde nós esperamos. Sabe, toda vez que eu viajo para fora, e eu volto para o meu país, e eu começo agora, eu vou enfrentar a alfândega. Tem duas filas. Coisa que já viajar para fora tiver essa experiência. Tem duas filas. A fila do estrangeiro e do cidadão. Sim ou não? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu sou estrangeiro. Eu chego nos Estados Unidos, eu sou estrangeiro. E toda vez que eu chego lá como estrangeiro, eles perguntam: o que você está fazendo aqui? Quantos dólares você trouxe? Ele começa a perguntar, a fazer questionamento. Mas quando o meu irmão, que é cidadão, amém por isso, eu agradeço a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus porque meu irmão é cidadão. Quando meu irmão é cidadão, ele entra pela fila. O cara fala: bem-vindo à sua casa. Bem-vindo à sua casa. Mas também quando eu volto para o meu país de origem, eu tenho esse privilégio, eu tiro o passaporte. Eu mostro o passaporte. Ele fala: bem-vindo ao seu país. Sabe, da mesma forma, é quando você nasce de novo e aceita Jesus como seu único Salvador. O novo nascimento, ele reafirma a sua identidade em Cristo Jesus. E agora você começa a entender no livro de João, Jesus ensinando os discípulos: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Porque tudo aquilo que o meu Pai faz, o Filho também faz igualmente, sim ou não? É interessante porque esses dias eu estava lá fazendo a barba com a maquininha. Eu fazendo a barba com a maquininha. Eu não sou muito bom de fazer, então eu estava tentando fazer. Estava fazendo a barba com a maquininha. Aí de repente, algumas horas, eu vou procurar minha maquininha. Cadê minha maquininha? Cadê minha maquininha? Procurando algumas horas. Eu comecei a procurar minha maquininha, desesperado, meu Deus do céu. Eu já pensei: meu filho, Ryan subiu com a máquina, Ryan jogou. E agora eu começo a procurar meu filho. Você sabe que criança caladinha é ou não é? E de repente o Ryan lá assim no espelho. Glória a Deus que ele não aprendeu a ligar a máquina, senão ele ia rapar a cabeça. Olha aqui, ó. Por quê? Nós como filhos, nós somos a imagem e a semelhança do Pai. Nós queremos fazer aquilo que o Pai faz. E Deus está nos convidando nesse momento a ver aquilo que Ele está fazendo, a enxergar aquilo que Ele está fazendo, a entender aquilo que Ele está fazendo. Quantos aqui entende que Deus te deu acesso ao reino? Quantos aqui entende que Deus te deu acesso aos céus? Quantos aqui entende isso? Que Deus te deu acesso aos céus? Diga, seu irmão, você tem acesso ao céu.
Diga novamente, você tem acesso ao céu. Sabe, quanto mais você ora, quanto mais você busca, você começa agora a acessar as regiões celestiais. Você começa a ter acesso ao céu. E por que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o Pai Celestial, aquilo que Ele está fazendo? Porque uma pessoa carnal, ela não consegue discernir as coisas espirituais. O homem carnal não aceita as coisas que vêm de Deus, porque parece loucura. O homem carnal vive dominado pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Ele tem concupiscência da carne, ele vive uma vida de relativização da verdade, sempre tem um ponto de vista. A sua verdade é baseada em seus sentimentos. Se eu sinto, então está certo. Se isso me faz bem, é ou não é? Se isso me faz bem, então está tudo certo. Esse é o homem carnal. As suas emoções estão acima da palavra de Deus. A sua moral é ajustada ao contexto. O que era pecado agora vira uma opção. O que era erro agora vira uma expressão. Eles trocam a verdade de Deus por uma mentira. Quantas pessoas estão trocando a verdade de Deus por uma mentira? O homem carnal, ele vive o evangelho diluído. Mensagem sem confronto. Graça sem arrependimento. Amor sem verdade. Sabe, todo momento que você lê a palavra, ela te confronta. Quantos aqui estão entendendo? Porque a palavra, ela vive eficaz, ela é uma espada de dois gumes. Então, todo momento que você lê a palavra, ela te confronta. Mas o homem carnal, ele vive esse amor sem verdade. Mas agora o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. Ele tem fome de Deus. Ele tem fome. Ele tem sede por mais de Deus. Ele quer ir mais profundo. Ele quer buscar mais. Ele falou, Deus, eu não aceito. Eu não quero viver no raso, eu quero ir mais profundo. Coisa que estou entendendo. Eu quero ir mais profundo. Eu não quero simplesmente ser um cristão de domingo a domingo. Não. Eu quero ser um cristão de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Eu quero ser um cristão de segunda a segunda. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Porque o homem espiritual, ele tem sede de Deus. Ele tem fome de Deus. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não toma uma decisão por impulso. Ele tem uma mente renovada pela palavra. Ele não pensa como o mundo. Ele filtra tudo pelas escrituras. O que a escritura está falando? O que a palavra de Deus está falando? O homem espiritual, ele produz fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Sabe, o homem espiritual, ele sempre está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele consegue discernir as coisas. E é interessante porque eu lembro de um momento que Jesus estava com seus discípulos. Lembra daquele momento que Jesus estava com seus discípulos? E ele começa agora a perguntar o que eles dizem quem eu sou. Alguns dizem que você é João Batista. Os discípulos começam a responder. Alguns dizem que você é Elias. Alguns dizem que você é Jeremias. Outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus muda a pergunta. E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Entenda algo. Somente um homem espiritual consegue ver e ouvir aquilo que está acontecendo nos céus. Os céus sempre estarão abertos para o homem espiritual. Deus sempre está fazendo algo. Coisa que estou entendendo. Deus sempre está fazendo algo. Deus sempre está fazendo algo. Deus está fazendo algo nessa noite. Deus está fazendo algo.
Nós precisamos discernir isso. Deus quer nos dar discernimento. Diga comigo, discernimento. É diferente de intuição. A intuição vem do homem, mas o discernimento ela vem de Deus. Sabe, Deus quer trazer um discernimento espiritual das coisas. De nós enxergarmos além do tempo. Ele quer fazer isso sobre as nossas vidas. Sabe, nós precisamos aprender a discernir aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Olha para o teu irmão e fala, Deus está fazendo. Diga realmente, Deus está fazendo. Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo. Nós precisamos discernir. Sabe, nesse pouco tempo que eu estive nos Estados Unidos, aconteceu tantas coisas. Sabe, em pouco tempo que acontece um livro. Sabe? Aconteceu tantas coisas. Eu cheguei lá, com meu filho nos Estados Unidos, já passando mal. Ficou literalmente passando mal, 7 dias, com febre alta. Aconteceu tantas coisas. Você sabe aquele gasto extra que você tem, que você tinha planejado e de repente acontece um imprevisto, agora você gasta. Eu tive um gasto extra. E eu me lembro assim, cara, eu vou pegar a única economia que eu tenho aqui. E eu preciso comprar um carro. Vou comprar um carro. Ideias. Vou comprar um carro. E comecei a pesquisar sobre carro. Comecei a pesquisar. E eu fui e comprei um carro. Eu fiquei feliz, comprei o carro. Eu liguei pro Heber, olha aqui o carro que eu comprei. O Heber, que legal. Esse carro é bonito. Carro muito bonito. Comprei um carro. Liguei para outra pessoa, olha, você sabe quando eu paguei esse valor? Paguei X valor, cara, um pouco barato. Falei assim, mano, foi o meu discernimento espiritual, foi algo profético. Eu fiquei feliz pelo carro. E de repente, uma semana com o carro, eu falava dirigindo, nosso carro é muito bom. De repente, eu estou voltando de Orlando, com o carro no meio da estrada. O carro faz assim, BUM! O carro explodiu. E começou a sair uma fumaça no carro. Saiu uma fumaça. Aí eu falava, meu bem, está saindo uma fumaça no carro. Aí eu pego o carro com a graça do Senhor, consigo encostar assim no meio assim, ó, do encostamento. Passando pelos meios do caminhão. Aí de repente o marido herói, tirei minha criança, o Ryan, a fumaça saindo do carro. Tirei a minha criança, Flávia, sai do carro. Traga o Judá junto com você. E cara, estava frio. Estava frio, literalmente frio. Mas Jesus, eu comprei esse carro agora. Aí eu me lembro que eu mandei mensagem para o cara que vendeu o carro. Eu não sabia disso. Ele falou assim, olha, no momento que você assina o contrato do carro, não tem nem mais uma responsabilidade com o teu carro. Eu falei assim, amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Não tem responsabilidade com o carro. Liguei para um mecânico que eu conheci e falei assim, cara, o que acontece? Cara, manda o teu carro aqui, deixa eu ver como é que está o teu carro. E diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sabe quando as coisas começam a acontecer? Em pouco tempo, coisa que já tiveram essa experiência. Parece que era tudo para dar certo e começa agora a dar errado. Coisa que já tivesse. Eu que já tive essa experiência. Falei assim, agora vai melhorar, aí piora. Agora vai melhorar. Piora mais um pouco. Já viu isso? Falei assim, agora o profeta foi usado agora. Foi ou não foi? Aí, nossa, se o profeta foi usado, gente, eu queria te falar, vai piorar, e piora. E eu me lembro que eu falei, meu bem, o homem espiritual dentro de mim, vamos agradecer a Deus? E a Flávia chorando. Era o nosso único dinheiro. Ela chorando. Com a barrigona, imagina, tadinha, com o Judá. Oh Deus, ela é o nosso único dinheiro. Meu bem, vamos agradecer a Deus, Deus nos livrou do acidente. E o carro, deixa o carro, meu bem. A gente trabalha. E eu na minha mente, e o carro? Gente, por isso que é bom você ter discípulo, é ou não é? Liguei para os meus discípulos, gente, me busca aqui.
Meus discípulos buscaram. Sabe, eu quero ser bem vulnerável para você. Foram tantas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes vem a pergunta: será que eu tinha uma palavra de Deus para estar aqui? Você sabe que você está passando por tanta pressão na tua vida? Está comigo? O céu não está aberto, o céu está fechado. Tanta resistência está acontecendo. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quantos aqui estão tendo essa experiência? Amém, amém, glória a Deus. Tanta resistência acontecendo. E a pergunta: será que realmente Deus tinha uma palavra para mim para estar aqui? Comecei a fazer a pergunta. E eu comecei agora a tentar literalmente a discernir no meu espírito o que Deus estava querendo fazer. Falei: Deus, eu queria estar no Brasil nesse momento. Nós estamos vivendo algo, Pai, que nós sempre sonhamos. Uma igreja que está orando mais de 150 dias. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Deus, eu queria estar em Goiânia. Eu ficava vendo pelo vídeo várias igrejas vindo aqui orar. Eu ficava acompanhando. Meu Deus, olha aqui, que legal. Deus, eu queria estar. Será que realmente era a palavra de Deus para estar aqui? Será? Eu comecei a tentar discernir no Espírito Santo de Deus. Comecei a orar e comecei a entender que não era algo natural, mas era algo espiritual. Eu me lembro que, antes de conversar com o mecânico, eu estava dormindo, eu tive um sonho. E o sonho foi que o mecânico me ligava e falava: Lucas, eu tenho uma notícia ruim para você. Seu motor fundiu. Eu tive esse sonho. Eu acordei já repreendendo: está queimado em nome do Senhor Jesus. Que sonho é esse do demônio? Olha tanto que Deus é bom, Ele até avisa. De repente, passou 10 minutos, o mecânico me ligou. Eu estava deitado. O mecânico: ei, Lucas, tudo bem? Eu: tudo bem. Olha, eu tenho uma notícia boa para você. Uau, eu estava na carne. Eu peguei a mangueira, tentei arrumar o teu carro. Cara, levantei, fiz lá, não entendo nada de mecânica, coloquei lá, enfim. Agora a má notícia. Ele: você está em pé? Ou você está sentado? Eu falei: eu estou deitado. Ele: que bom então. A má notícia é que eu tentei tudo isso, mas o teu motor fundiu. Eu falei para Flávio: Deus me avisou isso aqui. Aí eu senti paz. Falei: nossa, que legal. Tem uma melhor notícia, Lucas? Não tem. E deixa eu te falar, não tem jeito. Não compensa arrumar esse motor. Porque se você arrumar esse motor, vai ser mais caro que o carro e você não vai ter garantia. E eu falei assim: e que sobrou do carro? Ele: nada. Vende o pneu. E eu lá. Aí eu olhei para minha esposa: meu bem, fica tranquilo. O importante é agradecer ao Senhor. Por tudo aquilo que Ele está fazendo, amém? Ela: pelo amor de Deus. Eu ligo pro Heber. Eu esqueci de contar esse detalhe. Eu ligo pro Heber: Heber, o motor fundiu. O Heber começou a rir do outro lado. Cara, eu passei por isso. Aí a Flávia: o Heber não tem coração. De repente eu fui lá na oficina ver o meu único carro do motor. Eu vou lá ver esse carro do motor, que tem só o pneu. O que dá para ganhar isso aqui? Fui lá, cheguei. E de repente conversando com o mecânico. O mecânico falando assim para mim: Lucas, pois é, cara, infelizmente e tal.
Cara, mas cara, tem uma história. Teu carro já tem o quê? 10 anos, né? Tem. Tem mais de quantas milhas? Mais de 100 mil milhas. Cara, mas tem uma história, deixa eu falar para você, que um cara também teve um motor fundido. E ele levou na Kia. E a Kia deu uma cobertura para ele. Então ele não pagou nada. Uma cobertura de 10 anos. Mas você precisa ligar lá para você ver se tem essa cobertura. Eles dão um check-out no teu carro. Eu falei assim, amém, cara. Mas, cara, faz isso. Aí ficou persistindo. Vai lá, faz isso, né? Aí eu lembro que eu liguei pro Evan. Ele falou assim, pede um americano para falar um inglês bom. Para ele dizer que é cidadão americano. Liguei pro Evan. Ei, Evan, você tem um inglês bom? Ele é cidadão, gente. Pois é, eu quero que você liga lá nessa aqui aí. Vê o que rola. Aí, de repente, o Evan, ok. Passa 5 minutos. Ei, bro. Pois é, cara, eu acho, o Evan fala português bem, mas assim, eu não sei se ele está falando certinho, mas ele falou assim, eu acho que tem uma cobertura, peço que pode mandar o carro lá para dar uma olhada. Mas eu vi aqui, eu pesquisei aqui, mais de 100 mil milhas, eles não cobrem o motor fundido. Mas até 180 mil milhas, eles cobrem o cooler. Eu falei, o que eu quero com o cooler? Aí eu liguei pro Luiz, até 180 mil milhas os caras cobrem com o cooler. Cara, leva! Quem sabe dá certo? Eu falei assim, Luiz, mas eu vou gastar mais dinheiro que eu não tenho. Eu falei assim, mano, você tá na guerra, meu irmão. Você tá na guerra, entra nela, cara. Luiz, mas para levar o carro, pelo amor de Deus, já estou fazendo a conta aqui. Cara, você tá na guerra. Vai pra guerra. Eu falei assim, então beleza. O que você acha? Bro, isso eu não tenho nada a perder. Então... E Deus falando comigo. Cara, vou levar isso aqui. Levei o carro lá, deixei o carro. E fui orar. E eu estou lá. Fui buscar meus pais no aeroporto. Eu estava orando, cara. E de repente, esqueci desse carro. No outro dia, aí de repente eu falei, a Flávia falou assim, ei, Lucas, eu sinto que você precisa ir para o descendo. Você lembra que alguns meses atrás eu tive um sonho. E cara, realmente, já teve um sonho. A pessoa te ligar e te convidar para você falar no descendo. Você lembra disso? Eu falei assim, lembro. Pois é, eu não queria que você fosse, mas o Espírito de Deus me incomodou. Você tem que ir. Aí eu falei assim, vou falar, mas você fala isso agora, falta 2 dias para o descendo. Eu falei assim, você tem que ir. Aí eu lembro que eu fui na casa de um amigo nosso em Orlando. Ele falou assim, ei, você vai no descendo? Eu falei, cara, não vou. Por quê? Cara, tem tanta coisa para fazer aqui, estou com o carro alugado, estou com tanta coisa para resolver, não tem como descendo. Ele falou, cara, mas você precisa ir para o descendo. Eu falei assim, E eu falei assim, mas eu não vou. Tipo assim. De repente, uma pessoa liga para mim, ei, Theo, você vai vir para o descendo? Eu falei, cara, entendi. Deus, eu entendi. Eu não sei como, mas eu vou para o descendo. Ele falou, você vai para o descendo? Cara, eu vou. Não, faz assim, não sei. Por que você vai vir? Porque eu não comprei a passagem, de última hora é muito caro. Ele falou assim, não tem problema, eu pago tua passagem, pode vir. Vamos aplaudir Jesus? Eu pago tua passagem. Cara, mas a passagem é muito cara. E daí? Eu compro a tua passagem. Me dá o teu Pix, eu mando o teu dinheiro. Eu falei assim, uau. Aí eu falei, meu bem, eu ganho a passagem. Você vai? Eu vou, eu posso ir? Ela, claro, você tem que ir. E eu estou lá. E de repente, eu liguei para o Eva, e a questão do carro, o que deu? Cara, os caras não responderam ainda. Pô, mas ele falou que era 2 dias para revisar o carro, já passou 4 dias. Eu falei assim, pois é. E eu comecei a orar discernindo o Espírito. Eu falei, meu bem, eu acho que eu estou sentindo que, não sei, alguma coisa Deus vai fazer. A Flávia já aumentou a fé. Será que eles vão dar um carro novo? Eu falei, meu bem, se dá um carro novo... Será que é que nem iPhone, quebra e troca? Aí é para glorificar Jesus de pé. Mas assim, eu não sei. Beleza.
Aí eu tô indo pro aeroporto, todo, tipo, né? Aí eu liguei pro Eva, vem a questão do carro, cara, os caras não dão sinal ainda. Tentei ligar. Ah, então beleza, vamos chegando. No dia que eu estava vindo, no dia que eu estava vindo para cá, no dia que eu estava vindo para cá, eu recebo uma mensagem. Seu voo foi cancelado. Jesus. Aí eu falei assim, não, vou agradecer, Deus sabe todas as coisas. Eu preciso discernir isso no Espírito, Deus quer fazer algo, Deus quer falar algo. Se não for para aí, eu não vou. Mas eu preciso discernir no Espírito. De repente eu estou falando com um amigo meu, ele falou assim, ele é dono de... Ele tem aviões. Falando, não gente, ele não mandou o avião me buscar para levar para o Brasil. Ele só tem aviões. Ele falou assim, Lucas, mas deixa eu olhar aqui. Cara, tem uma passagem à noite, compra essa passagem. E era exatamente o mesmo valor da passagem. Aí eu comprei, tive reembolso, comprei a passagem. Falei, amém, ok, Deus, ok, eu vou. E quando eu estou no aeroporto, o Eva me liga, ei bro, você está aí? Eu falei assim, tô. Cara, deixa eu falar algo para você. A Kia me ligou. Ah, legal. O que foi? Ah, tá. A Kia vai cobrir o teu carro. Sério? Cara, eles vão dar um motor novinho para você. O teu carro vai ficar novo de novo. Os céus estão abertos. Eu liguei para a Flávia e a Flávia chorou. Obrigado, Jesus. Eu nunca duvidei. Eu falei, bro, novo. Liguei pro mecânico, agradecendo ele, falei assim, ei, deixa eu te agradecer, porque aconteceu, ele começou a orar em línguas, cara. Che, caramba, eu tô falando, profeta, você tem que me ouvir, cara. Cara, o sentido, você tem que me ouvir, que bom. Olha, você me deve um almoço. Eu falei assim, mano, pode escolher em qualquer lugar do mundo teu almoço. Feliz. E eu tô chegando lá no aeroporto. Tô chegando feliz, né? Com a fé lá alta, entendeu? Aumentou a fé. Falei, Deus, carabababa, nossa, eu tô feliz, Deus, meu Deus do céu, eu tô acreditando, eu não tava acreditando. Todo mundo que eu tava conversando, eu tava contando, cara, aqui me deu um motor novo, você pira? Ele, mas nos Estados Unidos é diferente. Não, é Deus é diferente. Deus é diferente. Sabe, umas pessoas falam assim, sabe qual era a probabilidade disso acontecer? Era 0,0. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Cara, depois de 10 anos, os caras te dão um carro novo. Eu falei assim, uau. Aí eu estou chegando no aeroporto, feliz, com carro. Eu vou voltar e vai ter carro. O Eva me ligou hoje, ei bro, o teu carro tá pronto lá, só mandar pegar. Será que... Vamos aplaudir Jesus, gente? Eu estou feliz. Aí, falei, uau, chegando, falei, Deus, obrigado. Já estava orando em línguas, né, gente? Porque tem nada melhor que a sua oração ser respondida, sim ou não? Sabe o que eu consigo nesse momento aqui? Que Deus vai começar a responder orações aqui. Quantos aqui pega essa palavra? Não, só você que pega essa palavra aí. Eu sinto que Deus vai começar a responder orações aqui, cara. Eu sinto isso. Deus está começando a transferir algo aqui no mundo espiritual sobre a tua vida. Deus começou a falar para mim, você precisa pregar sobre essa palavra, sobre esse cidadão do céu. Você precisa ouvir aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas novas. Eu estou chegando no aeroporto já feliz. Aí de repente eu chego no aeroporto. Quem eu vejo? Rick Warren. Ele escreveu um livro, A Vida com Propósito. Quantos aqui já leram esse livro? Eu falei assim, não, Deus, o Senhor está fazendo algo legal comigo. A gente está aqui. O Rick, my brother, my friend. Gente, deu a vontade de travar o inglês, mas eu comecei agora a estudar todo o inglês naquele exato momento que eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que falar inglês com esse cara. E eu lembro, cara,
que eu vi ele. Assim, do lado, entendeu? Do ladinho. Eu estava no mesmo voo, falei assim, cara, esse avião não vai cair, o Rick está aqui, velho. Rick Warren está aqui, esse avião caindo, lembra? A gente chegou no Brasil. Eu estou procurando a oportunidade de Deus para falar com o cara. Estou lá procurando a oportunidade. Aí de repente ele está assim na minha frente, assim. Eu, Rick Warren. Aí eu falei assim, hey Rick! Cara, ele veio e me abraçou por 1 minuto. I love you. Eu vou cair na presença, velho. Presença de Deus sobre a minha vida. Ele me abraçou. Aí ele começou a falar inglês. Gente, eu estravei o inglês. Ele, I live here, I live here. I live in Brazil, in Sarasota. Go to back descent Brazil. Tell Hayashi, my friend. Eu estravei o inglês. I love you. Your books are sermons. Eu comecei a estravar o inglês, ele ouvindo. Ele, oh, amazing. Comecei a estravar. Aí ele começou a contar a história, porque eu entendo inglês. Ele começou a contar a história dele. Você sabia? Ele perguntou, você mora onde? Eu falei, né? Aqui, em Goiânia, perto. Não vou gastar todo o meu inglês. Mas ele entendeu. Perto de Goiânia, Brasília. Ele, você sabia que o meu pai, há 45 anos atrás, construiu uma igreja em Brasília? Uau! E aí eu com o celularzinho assim, ó. Uau, Rick! Ele, você quer tirar foto comigo? Yes! Eu não sou de fazer isso, mas yes! Vamos tirar. E cara, eu comecei a discernir isso no meu espírito. Discernir no meu espírito. E hoje eu estava discernindo isso no meu espírito. Deus, por que o Senhor me fez encontrar com o Rick Warren? Deus falou assim, porque tem tudo a ver com aquilo que você prega. Sobre propósito. Sobre impulsionar as pessoas para o seu destino. Comecei a discernir isso. Cara, é verdade. Isso é verdade. Sabe? Existem 3 níveis de vida dentro da igreja. 3 níveis de vida. Você pode viver no nível da sobrevivência. Uma vida no nível da sobrevivência. Que as pessoas sobrevivem. Está comigo? Eu já estive com pessoas pobres. Já viu pessoas pobres, muito pobres? Eles vivem no nível da sobrevivência. Muitas vezes não tem comida. É ou não é? Muitas vezes não tem condição de pagar um lanche. E vive uma vida no nível da sobrevivência. Muitas vezes não tem dinheiro para pagar uma conta de luz. Estive com pessoas muito pobres. Esse é o nível da sobrevivência. Depois existe outro nível. O nível do sucesso. Onde pessoas são milionárias, bilionárias. Mas o dinheiro não te faz mais feliz. Ele só te dá mais coisas para se preocupar. Aí você tem que ficar mostrando que você está feliz. Mas no final mesmo você sabe que a sua vida está vazia. Lá no final você sabe que a sua vida está vazia. Você quer postar coisas que não é verdade, que não é realidade. Mas existe um alto nível. O nível mais alto da vida. O nível mais alto da vida é o significado. É quando você entende
qual é o seu propósito de estar aqui. É quando você entende que você é cidadão dos céus. É quando você entende quando você é filho de Deus. É quando você entende que Deus te chamou para você sentar na mesa e desfrutar do banquete, não viver uma vida de migalhas. É quando você entende que as suas orações têm poder. Está comigo? É quando você entende que Deus te deu autoridade. A autoridade já foi liberada sobre a sua vida, está nas suas mãos. É quando você entende isso. É quando você entende que você anda pela fé. Você anda pela fé, você consegue enxergar além. Você consegue ver além, você consegue se mover, você consegue entender o que Deus fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz eternamente. O nível do significado. E eu sinto nesse momento que Deus quer trazer novamente esse nível. Esse nível do significado. Por que você está aqui? Por que Deus te chamou para essa geração? Por que Deus te chamou para esse tempo? Quando você entende esse nível, as outras coisas perdem o valor. Está comigo? Quando você entende esse nível, as outras coisas, os seus planos, os seus sonhos não são mais importantes do que os planos de Deus. As coisas perdem o valor. Você agora começa a se mover, a se mover, a se mover de uma forma poderosa. Sabe? Nessa noite eu sinto que Deus quer nos levar para esse nível. O nível de significado. De você entender que Deus te chamou para coisas maiores.